Você quer aprender a adicionar banco de dados ao seu projeto web usando Python e sem precisar instalar nenhum programa web? Oi, eu sou o Carlos e nesse vídeo nós vamos aprender a adicionar banco de dados ao nosso projeto web e nós vamos fazer isso a partir de 3 etapas principais. Na primeira etapa, nós vamos aprender a fazer a criação do nosso banco de dados. Na segunda etapa, nós vamos adicionar os nossos dados direto ao nosso banco já criado. E na terceira etapa, nós vamos modificar o nosso servidor para fazer todo o acesso dos nossos dados e consultas direto ao nosso banco de dados. Então, nesse vídeo eu também vou dar dicas importantes de como lidar com o banco de dados direto do nosso servidor Flask. Fica até o final para não perder todas as dicas e também não se esquece de se inscrever aqui no canal, que nós temos vídeos novos toda semana, então vamos nessa! Nessa aula, nós vamos utilizar os códigos de cliente e servidor desenvolvidos nas aulas passadas. Se você não assistiu às aulas passadas, eu vou deixar aqui no card um link para você estar fazendo acesso e montando toda a parte de servidor e cliente usando Python e partindo do zero, sem precisar ter nenhum conhecimento nem em web e nem em Python. Então, se você também quiser partir já da terceira aula, eu vou deixar aqui na descrição um link que você pode estar baixando esses arquivos e já estar fazendo a nossa aula e fazendo toda a modificação necessária e vai conseguir acompanhar tudo tranquilamente, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então, abrindo aqui a minha pasta, eu vou ter os códigos principalmente do servidor e do cliente, como eu já comentei anteriormente. Então, vou começar abrindo o código do servidor, eu vou abrir aqui através do Visual Studio Code, certo? Que foi a mesma ideia que nós utilizamos nas aulas passadas, e aqui nós podemos ver justamente os dados que nós utilizamos, né? Aqui nós vamos ter essa parte de empregados, e o objetivo dessa aula é a gente passar todos esses dados que eu estou marcando aqui, direto para um banco de dados. Então a gente vai fazer a criação do banco, nós vamos fazer a criação da tabela, nós vamos fazer a adição desses dados, certo? E também todas as funções que nós fizemos, tanto da parte de get, empregados, a parte de get por cargo, ou até as informações, nós vamos fazer todas essas consultas já direto ao nosso banco de dados. Então essa aula vai estar muito interessante, vocês vão aprender bastante informações sobre banco de dados. Então, continuando, eu vou abrir aqui em cima, vou clicar em File e vou Open Folder para abrir a nossa pasta que vai ter os códigos, certo? Então aqui, principalmente, eu vou ter os códigos de cliente e servidor, e agora, só fechar essa janela, nós vamos criar um novo arquivo. Vou aqui em File, New File, e dentro desse arquivo nós vamos fazer a primeira parte da nossa aula, que é justamente criar o nosso banco de dados e criar aquela tabela para estar armazenando os nossos dados, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui dar um import SQLite 3, que vai ser a biblioteca que nós vamos utilizar para fazer o nosso banco. Então nosso banco de dados vai ser justamente do SQLite 3, e eu já vou salvar aqui, dar um Ctrl S, e vou salvar já com o código de create _ database. Então nesse código vão ficar justamente .py. Vão ficar justamente o nosso código de criar o banco de dados e também já está criando a tabela, certo? Então após o import nós vamos fazer a conexão ao nosso banco de dados, certo? Então vou criar uma variável chamada de com e vai justamente pegar o SQLite 3, utilizar a opção connect e aqui eu vou passar o nome do nosso banco. Nesse caso eu vou chamar de enterprise.db, certo? Então aqui eu posso estar escolhendo o nome do meu banco de dados. Em seguida, eu preciso definir um cursor, que o cursor ele vai fazer justamente essa interface entre o banco de dados e o meu código de Python. Então, para mim criar um cursor, eu vou criar uma variável chamada de cursor, e utilizando a minha variável com, eu vou chamar só .cursor, certo? Então aqui eu já vou ter criado o meu banco de dados, eu vou ter o cursor para fazer essa interface, e agora utilizando o cursor, eu posso estar utilizando códigos SQL para fazer tanto a criação de tabelas, como o acesso aos nossos dados. Então aqui rapidamente, para mim estar começando a criar minha tabela, eu vou justamente fazer um cursor.execute, e aqui dentro eu posso estar passando a minha consulta ou o meu código SQL para estar fazendo a criação da tabela. Então aqui eu vou passar 3 chaves, certo? E aqui dentro das minhas aspas triplas, eu vou estar justamente fazendo o meu código de criar a tabela. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar um create table, certo? Eu vou chamar essa tabela de empregados, só lembrando aqui no meu servidor, ó, os meus dados chamavam justamente empregados, então eu vou tentar manter a mesma estrutura dos nossos dados, certo? Então eu posso até fazer uma cópia aqui, eu vou copiar aqui para o nosso código e vou deixar comentado para a gente lembrar justamente como a gente utilizava anteriormente, certo? Então aqui dentro de create table vai ser justamente empregados,
Aqui eu vou abrir, tá? E aqui dentro a gente vai fazer o quê? Para minha tabela, é o ideal que a gente tenha uma chave primária, né? Ou seja, um número único que vai identificar cada dado dentro da tabela, ou seja, cada linha, né? Então, para isso, diferente de como a gente fazia anteriormente, eu vou começar criando um ID, que vai ser do tipo integer. Ele também vai ser not null, ou seja, ele não pode ser valor vazio. E ele também vai ser primary key, ou seja, ele vai ser a chave primária. E eu vou aqui colocar como auto increment, certo? Ou seja, sempre que eu criar um novo dado, ele já vai auto-incrementar o valor. Então, o primeiro vai ser 1, o próximo vai ser 2, e assim ele vai auto-incrementando o valor e a gente não precisa se preocupar com esse ID, beleza? Então, sempre que a gente for acrescentar, automaticamente o nosso banco vai cuidar disso para a gente. Então, vou colocar aqui a vírgula, e na próxima linha, nós vamos definir que na minha tabela, além do ID, né, que vai ter todas essas informações, eu vou ter também um nome, certo? Lembrando aqui, ó, eu tenho a informação do nome nos meus dados, e o nome ele vai ser justamente do tipo text, texto, né? E ele vai ser not null. Ou seja, eu não vou conseguir criar um valor dentro da minha tabela sem que tenha o ID, certo? E o nome, nesse caso o nome, ele não pode ser nulo. Então sempre eu vou precisar do ID e do nome. Aqui eu vou botar uma vírgula. E agora para variar um pouco, quando eu for criar o cargo, vou deixar aqui o cargo, eu vou colocar ele apenas como text, vírgula, e o salário, eu vou deixar ele como real, né? Que é o nosso float dentro do nosso banco, beleza? Então aqui eu posso fechar. Vou fechar aqui, vou dar um ponto e vírgula. E aqui a gente já vai ter a nossa consulta justamente, em que eu vou fazer um create table empregados, em que ele vai ter um ID, essa é a informação nova que nós não tínhamos anteriormente. Vou ter o nome, o cargo, percebam aqui, e o salário. Então, o salário sendo real, o cargo texto e o nome texto, sendo que ele não pode ser nulo, beleza? Então, todas essas informações já vão ser criadas direto na tabela do nosso banco. Lembrando que o nosso banco vai ser justamente o enterprise.db. Então, agora, para mim fazer isso, eu também vou colocar aqui também um print, né? Que vai dizer justamente se a gente conseguiu criar. Então, vou colocar aqui tabela criada com sucesso, certo? Só para a gente ter um feedback, né, no nosso código. Sempre que ele executar, a gente vai ter essa informação. E após eu fazer essa execução, eu também preciso fechar a nossa conexão com o banco. Então, sempre que eu fizer uma execução lá no banco, o próximo passo é fechar ela. Então, sempre eu abro a conexão, executo o meu comando SQL lá dentro do banco e depois eu preciso fechar a conexão, beleza? Então, a gente vai fazer isso em todos os nossos códigos nessa aula. Então, depois, para me fechar a conexão, basta eu chamar o meu com, lembrando a minha variável com de conexão, e o método .close, certo? Então, aqui vai ser justamente, eu vou até comentar aqui, que eu acho importante frisar, que aqui nós vamos estar justamente desconectando, né, do nosso banco de dados, beleza? Só para reforçar essa informação. Então, aqui a gente já vai ter todas as informações para criar a tabela. Aqui eu vou dar um save, um Ctrl S. E aqui nós podemos estar justamente indo aqui já no nosso terminal. Eu vou aqui na terminal, New Terminal. E aqui no nosso terminal eu vou ativar o nosso ambiente do Synapse. Conda, Activate Synapse, utilizando Conda. E aqui eu já posso estar justamente, ó, vou dar um ls para vocês observar. Aqui eu tenho só o cliente.py, o server.py e o código que nós acabamos de criar, que é o createDatabase.py. Então aqui eu posso chamar o Python createDatabase.py. Vou executar e a nossa tabela foi criada com sucesso, beleza? Então aqui, se a gente olhar nos arquivos, eu vou dar um ls novamente, vocês vão ver justamente em que aqui eu tenho, além dos arquivos criados anteriormente, eu vou ter um novo arquivo que vai ser o enterprise.db. Ou seja, quando nós criamos aqui, fizemos a conexão com o banco, como esse banco não existia anteriormente, ele já criou o nosso banco, então de maneira muito fácil, nós já temos o nosso banco criado com a tabela, com as informações que nós queremos armazenar. Então percebam que aqui também do lado esquerdo, nós conseguimos ver essas informações. Para nós fazer a verificação se a nossa tabela foi criada com sucesso, eu posso vir aqui no terminal, utilizar justamente o SQLite 3, certo? Diretamente. E eu posso verificar justamente no nosso DB, lembrando que foi o enterprise.db, que foi o banco que nós criamos, com .table, certo? E aqui no .table, quando a gente executar, ele vai mostrar justamente todas as tabelas criadas dentro daquele banco, né? Então aqui dentro do Enterprise DB, nós já vamos ter justamente a tabela empregados. Então aqui a gente já tem certeza que a tabela foi criada com sucesso e agora a gente pode continuar para estar fazendo a inserção dos nossos dados direto na tabela. Para fazer a inserção, eu vou começar aqui criando novamente um new file e aqui nós vamos fazer justamente o código. Então vou começar importando o SQLite, né, que é o nosso banco. Eu vou copiar os dados que nós vamos utilizar aqui, que vai ser justamente os empregados, né? Lembrando que a gente vai manter toda a nossa estrutura anterior, e a ideia aqui é nós justamente trocar
que esses dados eles não vão ser mais acessos através de uma variável, né? Mas eles vão ser acessos justamente do nosso banco de dados. Então, vou só descomentar aqui. E agora eu vou fazer justamente, vou salvar esse arquivo já no tipo, vou chamar de insert, underline data.py, beleza? Então, aqui a gente vai ter justamente o nosso código de inserção dos dados. E aqui nós já vamos ter os empregados, e eu vou querer fazer a inserção de todos esses dados direto no nosso banco. Então, como é que nós podemos fazer isso? Eu vou fazer a nossa com novamente, que vai receber quem? Vai receber SQLite 3.connect, certo? E agora nós já temos o nosso banco criado, que é o enterprise.db. Então, a partir do enterprise.db, nós vamos ter que definir o nosso cursor novamente. Então, o cursor, que vai fazer a interface do nosso código com o banco, vai ser com dois entes, ponto, cursor, certo? Então, aqui eu não preciso passar nenhum parâmetro. E agora nós vamos fazer justamente a inserção dos nossos dados de empregados direto no nosso banco. Então, como nós podemos fazer isso? Eu vou fazer um for, vou chamar empregados em empregados. Então, eu vou fazer de um por um. Existem alguns métodos que nós podemos fazer essa inserção de todos os dados de uma vez, mas eu vou fazer de um por um, assim fica mais fácil de entender e dar continuidade para estar fazendo com seus dados de maneira diferente, beleza? Então, aqui em empregados, eu vou fazer o seguinte. Para cada empregado, eu vou usar o cursor, vou chamar o execute para executar o nosso código SQL. Vou abrir as aspas triplas novamente aqui. As aspas triplas elas são boas porque eu não preciso ficar dando contra barra N, então aqui eu posso identar ela aqui. E aí eu já posso estar escrevendo minha consulta SQL aqui dentro. E aqui dentro da minha consulta eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um insert into. Lembrando, o nome da minha tabela é empregados. Certo? E em empregados eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar o nome, o cargo e o salário, certo? E aí, a partir dessas informações, eu preciso definir os valores que eles vão receber, né? Então, aqui eu posso dizer que os values vão ser justamente, aqui eu vou deixar ponto de interrogação, certo? E aqui eu posso passar justamente esses valores já como parâmetro da minha função. Então, aqui eu posso colocar um vírgula após as aspas, e eu vou justamente pegar quem? Eu vou pegar o empregado nome. Lembrando que a gente está fazendo a interação em cada empregado. Vou pegar o empregado cargo e também o empregado salário, certo? Então aqui nós vamos fazer a inserção na nossa tabela de empregados a partir do nome, cargo e salário, que vai ser justamente a partir de um for, né, eu vou pegar todo o empregado que está dentro de empregados com S, que é justamente nosso vetor de empregados, certo? Então aqui eu vou dar um enter e após a gente fazer a inserção, eu preciso justamente salvar esses dados, né? Então, diferente de anteriormente, que eu só precisei abrir a conexão, criar a tabela e fechar a conexão, quando eu faço a inserção, eu preciso fazer um commit dos meus dados. Então, eu posso fazer isso através de um commit, posso fechar aqui a parênteses, e depois eu vou fazer justamente o meu com.close, né? Que é para fechar a minha conexão, igual nós fizemos anteriormente. Então, aqui eu vou fazer o commit para fazer o save dos nossos dados, e depois eu vou dar um close para fechar a conexão com o nosso dado. Só antes disso, eu vou dar aqui um print, dizendo justamente que os dados foram inseridos com sucesso, certo? Só para a gente ter uma resposta do nosso código, quando a gente executar o nosso código. Então, aqui eu já vou ter a inserção dos nossos dados, eu vou salvar aqui com Ctrl S novamente, e aqui nós vamos executar no nosso terminal. Então, eu vou chamar o Python insert underline data. Então, vamos executar. Aqui ele deu um erro, o SQLite 3 has no attribute connect. Eu acho que é porque, em vez de connect, aqui eu escrevi errado, então vou voltar. E aqui nós vamos consertar, aqui justamente a SQLite traz SQLite 3.connect. Então aqui nós vamos ajeitar, vou salvar novamente e vamos executar novamente, certo? Então vou dar um Python insert data. E aqui os dados foram inseridos com sucesso. Então, agora que nós já criamos a tabela, já fizemos a inserção dos dados, agora eu vou justamente para a parte 3, que eu vou estar fazendo a modificação do nosso servidor para estar fazendo toda a parte de consulta direto do nosso banco. Então, vamos voltar para o nosso servidor. E aqui, uma informação legal é que eu vou utilizar dentro do Flask, então from Flask import, eu vou utilizar o G. E no G eu vou armazenar justamente toda a parte de conexão com o nosso banco. Então, assim, a gente consegue manter todo um contexto para a nossa aplicação. Então, vamos ver. Então, aqui eu já vou começar comentando, certo? Os nossos dados, do tipo empregados, porque nós não vamos mais utilizar eles, ou seja, nós já adicionamos esses dados direto no nosso banco e nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de def before request.
essa função, eu vou adicionar um decorator especial do Flask, certo? Essa dica ela é muito legal, que eu vou chamar de app.before_request. Então, sempre que eu fizer uma requisição a qualquer função do meu Flask, da minha API em Flask, a primeira função que ela vai executar vai ser justamente essa função, ou seja, antes de qualquer requisição, eu vou executar essa função. E nessa função eu vou fazer justamente o seguinte, eu vou fazer primeiro um print, certo? E vou colocar aqui, conectando ao banco, certo? Então, só para a gente ver essa informação, já que aqui a gente está aprendendo a fazer toda essa parte de conexão e a gente vai perceber justamente, quando eu fizer a conexão, eu vou justamente printar conectando ao banco. E aqui eu vou fazer justamente o com, recebe, lembrando o que é que a gente fazia, a primeira etapa era o SQLite 3.connect, certo? Então, só aqui para não errar, igual anteriormente. E aqui dentro do connect, eu vou passar uma variável que eu vou criar aqui, chamada de db_url, né? Então, falta eu criar essa variável, eu vou copiar ela aqui e vou criar aqui em cima. Então, após o app_flask, eu vou criar o db_url, que vai ser justamente o nosso enterprise.db. Então, aqui eu vou definir o nome do meu banco de dados, que vai ser o EnterpriseDB, e aqui eu vou fazer justamente uma conexão ao nosso banco de dados sempre que eu for estar fazendo uma requisição à minha API em Flask. E eu vou guardar essa conexão justamente no meu G, que nós importamos anteriormente, que vai manter todo o contexto da nossa aplicação. Então, aqui eu posso fazer um g.com, vai receber igual a com, certo? Só para facilitar. E aqui outra função importante, lembrando, a gente sempre precisa conectar ao banco e desconectar ao banco. Então, outra função que vai ser executada após a requisição, eu posso estar utilizando o decorator app.teardown_request. No SQLite 3, nós também temos o decorator after_request, que ele é executado após a requisição a qualquer função da nossa API, certo? Mas o problema do after_request é que quando ocorre um erro na nossa requisição, ou seja, ocorre uma exceção, essa função ela não vai ser executada. Então, o teardown_request ele vai funcionar para ser executado tanto quando houver um erro, ou também quando a execução for concluída com sucesso. Então, essa é uma dica muito importante. Então, vocês podem estar definindo o before_request para fazer a conexão com o banco e o teardown_request, que vai ser justamente, vou chamar aqui de after_request, que vai ser justamente a função que vai estar fazendo a desconexão com o nosso banco de dados, né? Então, vai estar fechando a conexão. Então, eu posso fazer isso. Primeiro, eu vou verificar, né, se o g.com ele is not known, certo? Para evitar que eu feche uma conexão caso ela não exista. E caso ela exista, né, eu vou só trocar aqui, porque é com dois N's. E aqui, caso ela exista, eu vou fazer justamente um g.com com dois N's, .close, certo? Então, eu vou fechar aqui a conexão. E aí, eu vou também fazer um print, né? Que eu vou dizer aqui que eu vou estar justamente desconectando ao banco, certo? Então, sempre que a gente executar, a gente vai ter a mensagem conectando ao banco, vou fazer a minha requisição e depois eu vou ter a mensagem desconectando ao banco. Então, essas duas funções, elas já vão lidar com toda essa parte de conexão e desconexão ao banco, certo? Então, aqui eu vou salvar. E agora, nós vamos para a nossa primeira função, que eu vou estar fazendo justamente uma consulta ao nosso banco de dados e retornando as informações. Então, aqui descendo, nós vamos começar justamente pela função mais fácil, né, que é aquela função do get empregados, ou seja, sempre que eu fizer uma requisição get ao empregados, eu vou retornar todos os empregados. Então, como é que eu posso estar fazendo isso? Dentro da nossa função, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de query, que eu vou fazer a nossa query SQL, certo? E aqui dentro da query, nós vamos novamente abrir as aspas triplas, que a gente consegue montar nossa consulta com facilidade aqui dentro, certo? Vou fazer aqui uma pequena indentação, e aqui a gente vai dar um select, vou colocar que eu quero todas as informações, então nome, cargo, salário, vai ser justamente de from empregados. Ponto e vírgula, fecho as minhas aspas. Então aqui eu já vou ter a query. E agora eu posso fazer justamente, eu posso utilizar o meu G, lembrando que sempre que eu fizer uma conexão à nossa API feita em Flask, eu vou justamente criar o nosso G.com, que vai ser essa função que ele vai executar, né, o before request, antes de executar a nossa função. Então aqui eu já vou ter o G.com. Então aqui eu posso utilizar o G.com.execute, certo? E aqui eu posso passar justamente a nossa query, que ele vai pegar. E aqui eu vou armazenar a nossa query numa variável que eu vou chamar de employers. Vai ser os nossos empregados. E aqui eu vou justamente pegar os nossos employees e vou inicialmente dar um print nos employees para a gente ver essa informação, certo? Eu não sei se vai funcionar corretamente,
porque justamente quando a gente faz a query, eles já não vêm no formato do JSON. Então, a gente vai precisar estar transformando o jeito que vai vir os nossos dados no formato JSON. Mas nós vamos fazer isso também. Então, primeiro eu vou apenas dar um print nos nossos empregados, que vai ser justamente o retorno da nossa conexão. E depois eu vou retornar o empregados, justamente, eu vou só trocar aqui empregados para employees, certo? Então, vamos só ver o que é que vai acontecer, que provavelmente pode dar algum erro, que eu não vou estar retornando o JSON, mas eu vou salvar. Lembrando, a gente não precisa fechar a conexão, porque sempre, quando eu termino a execução da minha função, ele vai justamente fazer um after request, então ele já vai estar fechando a conexão para a gente. A gente vai conseguir ver isso quando a gente executar o nosso código. Então aqui, eu vou salvando nosso código, eu vou criar um outro terminal, vou vir aqui em New em Terminal, Split Terminal. Aqui eu vou ter outro terminal, vou ativar o nosso ambiente, quando Activate Synapse. E aqui eu vou poder estar executando o nosso cliente, né? Então eu vou lá no nosso código de cliente, no cliente.py, e aqui eu vou montar uma consulta de request ao nosso servidor. Então eu posso comentar aqui, certo? E eu vou pegar o response igual a... Lembrando que eu vou utilizar a biblioteca request, igual nós vimos na aula 2. Só que aqui eu vou utilizar o método get. E aqui eu posso passar o HTTP, certo? 0.0.0.0.0. E aqui vai ser a porta 5000. Só que agora eu vou querer apenas os... Deixa eu voltar lá no servidor para ver como é o nome da nossa função. Vai ser justamente no path /empregados. Então aqui eu vou botar /empregados. Aqui eu vou dar um save. Então aqui a gente já vai ter o nosso método get. Lembrando, no método get eu não preciso passar os dados dentro da minha requisição. Então, e vou tratar essa resposta. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Então aqui no nosso lado do cliente, né, no lado direito, eu vou utilizar o Python e vou executar o cliente. Então vamos ver o resultado. Então aqui nós tivemos um connection refused, né, porque nós não tínhamos aberto o nosso servidor. Então voltando aqui para o servidor do lado esquerdo, eu vou executar o nosso servidor através de um Python server.py, certo? Então agora o nosso servidor vai estar executando, ele vai estar justamente no nosso localhost, na porta 5000, e agora eu posso estar executando o nosso cliente novamente. Então vamos ver a nossa requisição get. Vou utilizar o Python, cliente.py. Nós tivemos um erro que o SQLite 3 não foi definido, né? Então acho que eu esqueci de importar o SQLite 3 lá no nosso servidor. Então voltando lá para o nosso servidor, eu vou só fazer aqui um import, né, do SQLite 3, certo? Então a gente estava utilizando o banco, mas tinha esquecido de fazer o import dele. Então isso é muito importante. Então vou salvar novamente o nosso servidor. Vou aqui fechar o servidor e executar novamente. Então pronto, nós já temos o nosso servidor executando novamente, então vamos ver agora o código de execução do cliente. Então, como esperado, nós tivemos já um erro dizendo justamente que o objeto do tipo cursor não é um JSON, né? Então isso a gente já esperava realmente, e vamos ver justamente o que foi que ele printou. Então eu vou aqui para cima e o nosso print vai ter, ó, conectando ao banco, então ele executou a parte de conexão ao banco, e depois ele teve justamente um print SQLite 3.cursor. Então, o retorno da nossa função, eu vou lá para a nossa função aqui em cima, dentro do nosso servidor de getEmpregados, quando eu faço uma requisição utilizando aqui uma query SQL, né, ao nosso banco, ele vai retornar justamente um cursor. Então, a gente precisa estar transformando as informações do cursor, que o cursor basicamente também vai ser um ponteiro apontando para aquela informação, em um formato JSON, né, que é o formato que a gente já estava trabalhando anteriormente, certo? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e vou criar novamente um employers. Só que agora eu vou colocar employees underline dict, eu vou criar um dicionário, né, que basicamente é o nosso formato JSON, com os empregados que vai estar direto no cursor. Então eu vou fazer isso utilizando list comprehension. Então observem bem como é que eu vou construir o nosso dicionário utilizando já um cursor, fazendo um for através de list comprehension. Então posso fazer isso através de vou começar fazendo um for row in cursor.fetchAll. Então eu vou pegar todas as informações que está naquela query, ou seja, eu vou fazer um fetch all, e a partir daqui eu vou justamente abrir, lembrando que vou botar um igual aqui, né, antes, e aí eu vou abrir duas chaves. E aqui eu vou tratar dessa informação justamente dentro da minha primeira linha. Então, para cada linha dentro do meu cursor, que eu vou pegar todas essas informações, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um dicionário aqui dentro, certo? E aqui eu vou colocar justamente o nome, que vai ser justamente a informação que vai vir na linha. Aqui eu vou colocar justamente a linha 0, certo? Na verdade, a informação 0, né, do meu vetor, porque o cursor ele vai pegar as informações como sendo um vetor, né? Então, lembrando, na nossa consulta a gente pegava sempre o nome, o cargo e o salário. Então, eu vou começar justamente pegando primeiro o nome, que vai ser a row na posição 0. Depois eu vou querer justamente o cargo, que vai ser, eu vou botar 2 pontos, a row na posição 1.
Vou novamente colocar uma vírgula e agora eu vou também pegar o salário, que vai ser justamente a minha informação row na posição 2, né? Que vai ser a última posição do meu vetor, certo? Então, só recapitulando. Aqui eu vou utilizar list comprehension e para cada linha no meu cursor, que eu vou fazer um fetch all, ou seja, eu vou percorrer todas as linhas da minha tabela, vou fazer um fetch all, e para cada linha eu vou justamente criar um pequeno dicionário em que vai ter as informações justamente do nome, do cargo e do salário. Então, assim, eu vou criar uma lista com todos os meus empregados, certo? Já no formato do JSON. Então, aqui eu posso também fazer uma indentação aqui para melhorar, né, a nossa consulta. Então, aqui justamente eu vou utilizar a list comprehension para estar fazendo essa transformação da minha query direto num dicionário, né, num formato do JSON. E aí eu vou pegar o employees underline dict e vou fazer um print dele para a gente estar vendo, certo? E também já vou retornar aqui no meu employees justamente o employees dict, né? Então, vamos salvar e vamos ver agora se a nossa execução vai ser sucedida com... E aqui eu vou fechar o nosso servidor e vou executar novamente o servidor, beleza? Então aqui eu vou executar novamente o nosso cliente. Então aqui ele deu um erro, vamos analisar o erro, é muito importante a gente analisar o erro. E aqui ele disse que o name cursor is not defined, né? Então realmente quando nós fizemos a consulta, aqui a gente guardou uma variável chamada de employers. Então eu vou trocar essa variável de employers por cursor, porque o retorno da nossa execução, da nossa query, é justamente uma variável do tipo cursor. E agora dentro do cursor nós vamos justamente fazer um fetch all, beleza? Então vou salvar aqui novamente. Vou reexecutar no nosso banco. E aqui dentro eu vou novamente executar o nosso cliente. Então vamos continuar analisando. Aqui a gente teve mais um erro. O after request ele teve 0 argumentos, mas ele é um esperado. Então isso é porque o after request, lembrando que a função do after request, que vai ser todas as funções executadas após as nossas requisições, ela também lida quando ocorrem exceções dentro do nosso código. Então faltou a gente justamente aqui dentro da função after request pegar o nosso exception, certo? Então acho que provavelmente foi esse o erro. Faltou a gente adicionar o nosso exception ao nosso after request. Eu vou agora estar fazendo o save. E aqui a gente não precisa lidar com essas exceções, né? A gente não precisa dar retorno de nada, a gente pode só estar fazendo essa parte de desconexão ao banco, beleza? Então vou voltar lá para a nossa função e aqui eu vou executar novamente o nosso servidor. Então vou dar um Ctrl C e vou novamente chamar o nosso server.py e vamos ver se agora vai dar certo. Então vou chamar o meu cliente. Então agora nós já tivemos a resposta do jeito que nós esperamos. Então perceba aqui do lado do cliente que nós já tivemos todos os nossos empregados. Então aqui eu tenho a Valentina, vou ter o Enzo, vou ter a Maria. Então a gente já teve justamente, e no formato do JSON, né? Lembrando que o nosso cliente, a gente já pega um JSON, a nossa resposta no formato JSON, e já printa a mensagem, né? Já pegando o vetor de empregados, né? Então realmente tudo funcionou corretamente, a gente manteve o mesmo sistema anteriormente, só que a gente agora em vez de fazer a consulta ao nosso vetor, a gente já fez a consulta direto no nosso banco, beleza? E aqui do lado do banco de dados, a gente pode ver justamente as seguintes informações. Nós tivemos a informação conectando ao banco, que é o nosso print lá do before request. Nós printamos as informações do JSON, né, que nós deixamos um print lá, e depois justamente percebemos que a gente já teve a informação desconectando ao banco. Então, realmente, as duas funções, tanto o teardown como o before request, funcionaram corretamente, certo? Então, voltando lá para o nosso server, agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer novamente as queries para próximas funções, né? Nós vamos manter as queries SQL, só que agora eu vou passar toda essa parte de transformar no JSON e também fazer o execute da query já numa função separada, certo? Para a gente não precisar ficar repetindo o código, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte do cursor, vou fazer um copy aqui, vou tirar o print, né? Nós não precisamos mais ficar printando as informações, e agora aqui em cima, após o teardown request, eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de def query underline employers underline to dict, que vai receber justamente a nossa query, a nossa conexão. Vou primeiro receber a conexão e também vou receber a query SQL que nós vamos executar, certo? Então, o que é que a nossa função vai fazer? Olha como essa função vai ser bem legal. Primeiro, nós vamos definir um cursor. Então, vou fazer um cursor. Vou copiar aqui o código anterior. Então, nós vamos criar o nosso cursor. Nós vamos fazer um execute na nossa query, que nós vamos receber, beleza? E justamente após criar o nosso JSON, né, eu vou vir aqui e dar um retorno, um return, certo? Justamente no nosso employers underline dict, né, que vai ser o nosso JSON com as informações da nossa consulta, já no formato que a gente pode trabalhar tranquilamente, tanto na parte do servidor como do cliente, né, um formato muito utilizado. Então aqui, só para deixar a nossa função ainda mais separada do nosso código,
eu não vou pegar o contexto da aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui em cima um cursor, que ele vai receber justamente o com.cursor, certo? E aqui em cima, eu vou receber justamente o com, então eu não vou pegar já do G, que o G vai guardar justamente a nossa conexão. Aqui eu vou pegar um cursor e vou chamar ele com execute, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro criar um cursor a partir do com, que eu vou receber da minha função, e depois eu vou novamente chamar o cursor, só que agora eu vou justamente fazer um execute na minha query, né? Então eu posso até apagar esse retorno do cursor, né? Porque quando eu fizer um cursor.execute na minha query, tudo já vai funcionar corretamente, beleza? E aqui eu vou fazer justamente um fetch all, continuar fazendo todas as informações que nós fazíamos anteriormente. Então, essa função vai ser a responsável, lembrando, por receber a nossa conexão, receber a nossa query, e ela já vai fazer essa parte do execute e vai já transformar os dados, né, através de um fetch all, já num formato JSON, e vai retornar esses dados para a gente, beleza? Então, vou fechar a nossa função, vou dar um ponto save, e agora eu vou modificar a nossa função anterior para a gente estar fazendo toda essa parte de conexão já utilizando a nossa nova função, né? Então, vou só trocar aqui o nome dela para colocar query, pronto, e aqui eu vou copiar ela, também com os parâmetros, e eu vou colocar lá na nossa função que a gente acabou de criar. Então, aqui eu vou criar na nossa query, só que agora eu vou apagar isso tudo, e agora eu vou chamar só a nossa função, certo? Então, aqui, justamente, eu vou fazer um query employees, aí aqui o retorno dela vai ser justamente o nosso dicionário, beleza? Então agora eu vou chamar query, underline employees, underline toDict, e eu vou passar quem? Eu vou passar a nossa conexão, então que lembrando, é o G que guarda a nossa conexão ao banco, g.com, e a nossa query SQL, certo? Que vai ser justamente a nossa query aqui. Então, vamos salvar para ver se está tudo executando corretamente. Eu vou salvar o nosso servidor. Aqui ele já recarregou o servidor, eu vou executar o nosso cliente do lado direito. Então aqui a gente realmente já teve a conexão ao banco, desconexão ao banco. Lembrando, a gente tirou aquele print, né? Então ele não mostrou os dados e tudo executou corretamente, certo? Então perceba como a função ficou bem mais limpa, né? Então aqui eu já defini a minha query, eu já utilizei a nossa função para fazer justamente já a conexão e executar a query e ele já retornar os dados no formato do JSON, beleza? Então isso vai ajudar muito quando a gente for fazer as próximas funções, né? Porque quando agora eu for fazer a parte de pegar justamente os empregados e definir a partir do cargo, ou seja, na minha consulta GET, eu vou criar os empregados só daquele cargo que eu defini. Eu já vou poder fazer essa query de uma maneira muito mais fácil, né? Toda a execução dessa função. Então percebam como vai ficar bem mais simples, né? Eu posso estar fazendo o seguinte, eu vou vir aqui e vou estar apagando toda essa parte de consulta ao vetor, né? Que a gente não está mais usando o vetor, agora a gente está usando o banco. E aqui eu vou definir a minha query. Eu vou copiar aqui em cima para facilitar. Vou definir a minha query. Só que agora eu vou pegar justamente um select, vou manter o nome, o cargo e o salário. Novamente eu vou pegar from empregados, só que agora eu vou querer justamente, lembrando que agora eu vou definir o cargo, né? Então eu vou querer só, vou utilizar o where, certo? Where, onde cargo vai ser, vou utilizar aqui o like, e aqui eu vou passar como parâmetro justamente o parâmetro que eu vou receber no meu get, né? E aqui eu vou passar justamente um ponto format, e lembrando, eu vou receber como um parâmetro aqui o cargo, né? O cargo que eu vou pesquisar. Aqui, lembrando, eu utilizei o like, eu não utilizei o igual, porque quando eu passar letras maiúsculas e minúsculas, eu quero que isso não seja um problema, certo? Então eu vou utilizar o like, porque o like ele é utilizado justamente, ele vai procurar no meu banco de dados, onde tem toda aquela informação, né? Aquela informação completa. Eu posso estar utilizando alguns caracteres coringas, né? Como a interrogação. E aí, assim, a gente vai, sempre que eu pegar o cargo, não importa se vai estar maiúsculo ou minúsculo, ele sempre vai procurar pelo aquele padrão, certo? Então aqui, lembrando, na minha query, qual é a função que eu utilizo, né? É justamente essa aqui, eu vou copiar aqui em cima, employees.dict, que vai receber justamente, vou passar a minha conexão, que vai ser o g.com, lembrando que o g armazena o contexto geral da nossa aplicação, e vou passar a minha query, só que agora na query eu vou fazer justamente pegar o nome, cargo, salário, from empregados, where, cargo, like, e aí dentro do like eu vou passar justamente a minha consulta, né? O cargo que eu vou querer. Então, até então, eu posso escolher qualquer cargo dentro do meu banco. Então, aqui eu vou salvar a nossa função, lá do servidor. Aqui percebam que quando eu salvo, né, ele já faz essa parte de fechar o nosso servidor e executar novamente, né? E aqui, no nosso lado do cliente, eu vou modificar lá no arquivo do cliente, porque agora, além dos empregados, né, eu vou passar também o barra, a informação que eu quero, né? Então, qual é o cargo que eu quero? Então, nesse caso, eu posso passar, vou passar aqui analista, então vou pegar todos os analistas, vou salvar o meu cliente.py, aqui eu vou executar novamente do lado do cliente, no lado direito,
E aqui ele deu um erro, né? Name out empregados is not defined. Eu acho que eu esqueci de mudar alguma variável. Então, realmente aqui, ó, o empregados, né? Lembrando, anteriormente, né, nós estávamos utilizando essa variável out empregados, que agora eu vou chamar de employees underline dict, beleza? Então, vou só fazer essa troca aqui, para corrigir esse pequeno erro. Aí, eu vou salvar aqui novamente. Ele vai reexecutar o nosso servidor. E vamos novamente executar o nosso cliente, certo? Então, aqui realmente já deu certo. Então, a gente teve justamente todos em que o cargo é analista. Então, percebam, justamente a gente teve a Valentina e o Enzo, que são os analistas, né, do nosso banco. Então, essas informações, lembrando, elas já estão no banco de dados. A gente não fez uma consulta ao nosso vetor. Então, aqui eu posso até ir no lado do cliente. Qual o outro, além de analista, eu tenho desenvolvedor, né? Então, se eu for aqui do lado do cliente, colocar, em vez de analista, desenvolvedor. Vamos ver o que é que acontece. Desenvolvedor, vou salvar o lado do cliente, vou executar novamente aqui do lado direito. E a gente teve justamente só a Maria, né, que é o único desenvolvedor que nós temos atualmente no nosso banco de dados, beleza? Nós vamos agora para a próxima função, certo? Então, eu vou novamente copiar toda essa parte da query, até a parte de employees dict. Vou aqui para baixo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente apagar tudo isso, certo? Então, eu vou colar aqui nossa query. Então, só lembrando, eu já vou trocar o retorno, né, para a gente não ter o mesmo erro anterior. Em vez de out empregados, eu vou chamar de employees underline dict, beleza? E aqui a gente vai ter agora duas informações, né? Lembrando que, como a gente viu na aula passada, aqui eu recebo o info e o value. Então, agora, em vez de só uma informação, eu vou passar duas, né? Então, aqui, basta, em vez de cargo, eu vou fazer o seguinte, eu posso, como eu não sei mais em qual informação eu vou fazer a consulta, se é no nome, no cargo ou no salário, eu posso, em vez de cargo, colocar como um parâmetro, né? Então, vou utilizar aqui o... E aqui no format eu posso estar passando, né, tanto o info, lembrando que a gente vai receber duas informações. Lembrando, primeiro vai ser o info, então eu vou pesquisar o where, info, e a segunda informação vai ser justamente o value, certo? Então aqui eu vou passar as duas informações que eu quero dentro da minha consulta, né? Diferente de antes, né, que eu pesquisava sempre pelo cargo, agora eu vou pesquisar o where, vai ser justamente o info, e a segunda etapa vai ser justamente o like, né, que vai procurar aquele padrão dentro do meu banco, vai ser o value, beleza? Então aqui eu já posso pegar a minha query, vou fazer justamente chamar aquela função, né, que nós criamos, que vai pegar a conexão, vai pegar a query, vai executar a nossa conexão e vai já transformar os nossos dados no formato JSON. E aqui eu vou justamente retornar o empregados, que vai ser o nosso employees underline dict, beleza? Então, vou salvar aqui no nosso servidor. E aqui eu vou lá no nosso lado cliente. E agora eu vou justamente passar, né, o barra empregados, lembrando o info e o value. Então, aqui no lado cliente, eu posso passar o empregados. E eu posso agora botar o barra. Então, eu vou aqui botar nome, barra Maria, né, por exemplo. Então, vou pegar todos os funcionários que se chamam Maria, né. É um dos exemplos que nós podemos estar executando agora. Então, vou salvar aqui o lado do cliente, vou aqui no lado direito e vou executar novamente o cliente, certo? Então, aqui vocês realmente percebam que a gente já teve todas as informações da Maria, certo? Eu posso também, novamente, vou utilizar aqui a informação do salário, vou copiar aqui o salário, e aqui em vez de nome eu vou querer todos em que o salário é igual a, lembrando, 5.000, né? Então, aqui, eu acho que eu tenho dois funcionários que o salário deles são 5.000, né? Só voltando aqui. Realmente eu tenho a Valentina e a Maria, que os salários são 5.000. Só que agora, como eu vou passar aqui a informação, lembrando aqui, ele trata como sendo string, certo? Então, vou salvar aqui no lado do cliente e vou ter que fazer uma pequena modificação no servidor. Por quê? Eu vou ter que verificar se o value que eu recebo, ele é do tipo numérico, né? Então, eu posso fazer o seguinte, if value, ponto. Vou chamar a função isNumeric, certo? Ou seja, se a minha informação de value for numérico, eu vou fazer justamente o seguinte, eu vou dizer que o value ele vai receber justamente, eu vou fazer um cast, né, de string para float. Então, vou passar aqui value igual a float value. Então, aqui, lembrando, quando eu passo a minha requisição lá no get, né, os parâmetros no get, ele trata tudo como sendo string, né? Então, aqui eu vou verificar justamente se essa informação do value ela é do tipo numérico, né? Se ele verificar que é do tipo numérico, aí eu já faço um cast para float e assim eu vou conseguir tratar essa informação de maneira correta, né? Quando eu fizer a consulta lá no banco, eu vou ter que passar dessa maneira, beleza? Então, vou fazer aqui, vou salvar. E aqui do lado do cliente, lembrando, eu vou voltar aqui para o cliente, realmente eu já vou pegar o empregado, salários, igual a 5.000, certo? Então, eu posso executar o lado do cliente, vamos ver se vai tudo funcionar. E aqui realmente eu teve um retorno de dois funcionários, né, que foi a Valentina e a Maria, que justamente possuem um salário igual a 5.000, beleza? Então, realmente a nossa consulta funcionou corretamente, e agora a gente já pode estar indo para a nossa próxima consulta, beleza? Então, vamos voltando lá para o nosso servidor. E aqui na nossa próxima consulta, né? Lembrando que agora é uma consulta do tipo post. Então, todas as consultas antes eram do tipo get, né? Então, já passava todos os parâmetros dentro da própria consulta, né? Da própria URL. Agora, eu vou fazer utilizando o post em que eu vou passar as informações
da minha consulta dentro da mensagem, né? Então aqui eu vou só apagar toda essa parte de autoempregado, certo? Igual nós fizemos anteriormente. Aqui eu vou deixar essa parte que eu testo a conexão e também eu faço username, secret, porque nós já fizemos anteriormente na aula passada e eu vou manter aqui, certo? E aqui, diferente de antes, eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui em cima a minha query, igual nós fizemos antes, e vou colar aqui justamente embaixo de value, ok? E aqui eu vou, lembrando, vou trocar esse autoempregados por employees underline dict, né? Para a gente não ter aquele mesmo erro anterior. E aqui eu vou só tirar essa linha. E aqui, lembrando, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma consulta, né? Nome, cargo, salário. Só que agora eu vou passar as informações dentro da minha mensagem, né? Então, o que é que eu posso estar fazendo? Eu vou já ter o info e o value que vai estar dentro da minha mensagem em post, beleza? Então aqui eu não preciso alterar muito, né? É a mesma consulta anterior, só que diferente agora de eu passar o info e o value dentro da mensagem, eu vou passar justamente o info e o value dentro, aliás, antes no get eu passava o info e o value na URL, agora eu vou passar o info e o value dentro da minha mensagem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho que só fazer aquele teste do numérico, né? Eu vou pegar aqui, vou voltar aqui, o if value is numeric, e aí sempre quando eu pegar o value eu já faço esse teste, beleza? Então eu já faço um cast, vou salvar aqui, vou voltar para o nosso cliente, eu vou comentar essa linha do get e vou descomentar a linha do nosso método post, certo? Para a gente ganhar tempo. Então aqui eu já vou passar justamente a info, né, igual a salário e value igual a 5.000, beleza? Então aqui eu vou só, além da nossa mensagem, nós tínhamos, eu vou testar a nossa conexão, né? Então quem viu a aula anterior percebeu que a gente criou essa função para fazer uma conexão ao nosso servidor. Então vou ter o meu username, o meu password, e aqui eu vou passar dentro da mensagem que eu quero a informação do salário, em que o valor é igual a 5.000. Então aqui eu vou passar para justamente, vamos ver se é a URL informations, né? Vou voltar lá para o servidor. Então percebam que aqui justamente é a URL information, certo? E aqui eu vou passar dentro da mensagem o data.data. Então vamos ver se tudo vai executar corretamente. Agora fazendo a requisição do nosso banco, vou salvar aqui. E do lado direito eu vou executar a nossa função. Então aqui tudo funcionou corretamente. Nós tivemos justamente a Valentina e a Maria, né, em que o salário é igual a 5.000, beleza? Então aqui só para variar, né? Em vez de info eu vou passar salário, eu vou passar o cargo. E aqui no velho eu vou passar analista, beleza? Então vamos pegar todos em que o cargo é igual a analista. Eu vou salvar aqui novamente o cliente e eu vou executar. E aqui a gente teve justamente o retorno, a Valentina e o Enzo, que são os dois analistas do nosso banco. Então aqui tudo funcionando corretamente. Então perceba que do lado do servidor, ó, sempre que a gente faz uma conexão, uma requisição ao nosso servidor, a gente tem essa parte ó, conectando ao banco e desconectando ao banco, que é justamente aquelas duas funções que nós criamos anteriormente, beleza? E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos construir uma função muito legal. Nós vamos fazer a nossa função de adicionar empregados. Então como é que a gente pode fazer isso? Eu vou lá no servidor e eu vou copiar, certo? Eu vou copiar essa parte, toda essa última função do get empregados e vou colar aqui embaixo. Então, vocês têm que ter muito cuidado nessa hora, na hora de copiar e colar código, para ter o cuidado, né, de não ficar nada errado, certo? Então aqui, em vez de get empregados, eu vou colocar justamente, eu vou colocar add. Então, add, underline empregados, underline post, né? Então, vou manter a nossa função. E aqui no path, em vez de informations, eu vou colocar register, beleza? Então, aqui eu vou utilizar o método post, vou manter o post. Lembrando, sempre que a gente for adicionar empregada, é importante a gente manter o método post, porque essas informações podem ser confidenciais, né? Então, a gente não quer passar lá através do get, beleza? Então, aqui, dentro do register, eu vou fazer a nossa função add empregados. Então, eu vou manter a minha parte de teste, né? Eu vou pegar o username e o secret para fazer aquele teste de autorização. Vou novamente pegar o info e o value, só que agora como eu estou adicionando um empregado, além do info e do value, eu também tenho que pegar justamente a informação do nome, né? Então aqui eu vou pegar o nome, que vai ser justamente do meu request.form, né? Eu vou passar agora o nome, beleza? O nome do meu empregado, né? E agora em vez de info.value, eu vou passar justamente as informações do meu empregado. Então eu vou pegar aqui o cargo, certo? E aqui eu vou também passar o salário, beleza? Então, salário, e eu vou pegar da minha mensagem o salário. Aqui eu não preciso mais fazer esse teste do isNumeric, porque quando eu faço a adição no banco, ele já entende que aquela informação é numérica e ele já consegue adicionar o salário no formato correto, beleza? Então, só lembrando, aqui eu vou fazer o teste de conexão, né, se o usuário está cadastrado, e aqui eu vou pegar justamente o nome, o cargo e o salário, que vai estar dentro da minha mensagem do post, beleza? E aqui na minha query, o que é que eu vvou fazer? Eu vou, em vez de fazer um select, eu vou usar a função insert into, beleza? Então vou fazer um inserir dentro, que vai ser justamente
aqui eu vou passar, inserir dentro, né? Vou apagar aqui. Vou colocar empregados, ou seja, eu vou querer inserir dentro da tabela empregados. E vai ser justamente o nome, o cargo e o salário, ok? E aqui eu não preciso mais do from, nem preciso do where. E aqui eu vou passar justamente os values, né? Ou seja, da onde é que eu vou pegar essas informações. Que vai ser justamente, eu vou passar através do format, beleza? Então eu vou colocar aqui as 3 informações, utilizando aspas. E aqui eu posso justamente fazer através do format, eu vou passar em vez de info value, eu vou passar quem? O nome, o cargo e o salário, beleza? Então aqui eu vou ter essas 3 informações que eu vou adicionar. E aqui, diferente da função passada, certo? Eu vou apagar essa parte, porque a gente não está mais fazendo uma consulta, né? Então a gente não precisa mais fazer essa parte de transformar em JSON, beleza? A gente vai estar salvando os dados direto no nosso banco. Então aqui eu vou apagar essa parte do query employees. E aqui a gente vai estar fazendo toda aquela parte, né, de cursor. Eu vou pegar aqui o cursor, que vai ser justamente do meu G, lembrando que o G armazena justamente as variáveis, né, de contexto, que vai ser justamente o com e ponto cursor. E aqui no meu cursor eu já posso dar justamente um cursor.execute na minha query, né? Lembrando que agora a query não é mais uma query de consulta, né? É uma query de inserção. Então, quando eu fizer a inserção, vocês lembram anteriormente, quando nós criamos a tabela do nosso banco, nós precisamos dar um commit. Então, aqui eu vou utilizar um g.com, com 2 n's, ponto commit. Então, aqui eu vou estar commitando os meus dados através da query. E depois eu posso estar fazendo justamente o close, né, utilizando a função que nós definimos anteriormente. Então aqui eu não preciso fazer o ponto close, porque o método teardown, né, que ele executa sempre de todas as funções, ele já vai estar fazendo a parte de fechar a nossa conexão com o banco de dados, certo? Então aqui, depois do commit, em vez de retornar um vetor, né, eu vou justamente retornar a mensagem dizendo que registered employee. Então eu vou só dizer que o meu empregado foi registrado com sucesso, beleza? Eu não preciso retornar nada para o cliente, eu só preciso fazer justamente o cadastro daquele novo cliente no nosso servidor. Então, vou fazer aqui, vou salvar aqui. E lembrando, agora, lá no nosso cliente a gente vai ter que mudar, né? Então, aqui eu vou utilizar o ponto .register lá no cliente. Então, aqui em vez de um informations, eu vou fazer um register, certo? E aqui eu vou fazer um registro do nosso cliente. E aqui o que é que eu preciso passar, né? Eu vou tirar um info, eu vou passar justamente cargo. Aí aqui no cargo eu vou passar, vamos definir uns novos dados, né? Então eu vou dizer que aqui no cargo vai ser um engenheiro, certo? E lembrando que agora a gente está fazendo o cadastro, né? Vou dizer que o nome vai ser o José, certo? José aqui eu vou colocar sem acento. O José, o nome, o cargo engenheiro. E aqui falta eu passar o salário, né? Então aqui o salário eu vou dizer que ele vai receber, vou colocar aqui um pouco mais, 6.500, beleza? Então ele vai receber essas informações, vamos ver aqui, a gente vai ter o cargo, o nome e o salário. E eu vou passar essas mensagens dentro do meu método post, beleza? Lembrando que eu vou passar ela para o path register. Não mais vai ser não mais aquelas funções de consulta, né? Vai ser a função que nós acabamos de criar. Vou salvar e eu vou executar aqui novamente para ver se o que é que vai aparecer no nosso cliente. E aqui a gente teve justamente, né, dizendo que o nosso empregado foi registrado com sucesso, beleza? Então como é que a gente testa se esse dado realmente foi inserido no nosso banco, né? Porque lá no nosso servidor a gente fez toda essa parte de inserção no nosso banco, certo? A gente fez toda a parte de definir o cursor, executar a nossa query SQL, né, que vai inserir o empregado no banco, fazer o commit e depois já teve aqui, justamente, fechou a conexão, né, através do método que nós definimos teardown, beleza? Então, para a gente testar, eu posso estar fazendo uma nova consulta aqui. Eu vou apagar essa consulta utilizando post e vou utilizar a nossa consulta com get, pegando todos os empregados, certo? Então, aqui eu vou colocar só barra empregados, vou salvar o nosso cliente e eu vou estar executando aqui na direita o nosso cliente. Então, aqui percebam realmente que a gente já teve mais um empregado, né? Então, a gente teve a Valentina, o Enzo, a Maria e o José, que nós acabamos de cadastrar. Então, realmente, as nossas informações foram inseridas com sucesso, beleza? Então, essas foram todas as informações que eu queria passar nessa aula. Realmente ficou uma aula muito extensa, né? Porque a gente fez a transformação de todas as funções que nós tínhamos criadas anteriormente para utilizar o banco de dados. Existe uma biblioteca chamada SQL Alchemy, que nós não precisamos estar utilizando SQL para estar fazendo todas essas consultas. Então, a gente consegue definir objetos já no Python e está tanto salvando como recuperando esses objetos, já tudo em Python. Então, a gente nem precisa usar SQL. Então, se vocês quiserem aprender a utilizar o SQL Alchemy,
deixa aqui nos comentários que eu posso estar gravando uma aula só de SQL Alchemy, e aí a gente não vai mais precisar utilizar a SQL, beleza? E aí eu posso estar fazendo uma parte 4, caso vocês tenham interesse, transformando toda a nossa aplicação, né, utilizando o SQL Alchemy, que vai ser, assim, a gente não precisa estar estudando toda essa parte de SQL. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e até mais.